Olá pessoal, sou a professora Daisy, estou aqui novamente para trabalhar com vocês eletricidade. Porém, hoje o nosso foco vai ser um pouquinho maior, nós vamos aprofundar um pouco o que é eletricidade, onde ela é usada, relembrar átomos e suas partículas, carga elétrica elementar, carga elétrica do átomo, dois princípios, da atração e repulsão e da conservação das cargas elétricas e resolução de exercícios. Para isso, sim, eu gostaria que vocês tivessem em mãos o livro didático e, quem não tem, caderno, lápis e borracha, porque a gente vai trabalhar com exercício, ok? Vamos lá comigo, então? Primeira coisa, então, o que é eletricidade? É um movimento que ocorre das partículas. Essas partículas, para que ocorra esse movimento, elas têm que ter carga elétrica, seja positiva ou negativa. Aqui eu coloquei como exemplo o raio, a produção do raio. Raio é bem interessante, né? Mas como ocorre a formação do raio? Então eu coloquei, e essa imagem é bem nítida. Aqui eu tenho um tipo de nuvem que é chamada de nimbus cumulus. Essa nuvem, dentro dela, a gente percebe que ela está bem carregada, existem partículas de gelo. Essas partículas vão se atritando. Chega um momento que o atrito é tão intenso que elas separam as cargas positivas e negativas. Quando a diferença entre essas cargas é muito grande, a carga negativa sai da nuvem e vai ao encontro do solo. Esse momento ela é chamada de condutor. No solo existem as cargas positivas, que seria o conectante. Essa carga positiva ela é atraída pela carga negativa e no momento do encontro entre elas é que ocorre a produção da luz. Interessante, né? Vamos continuar então? Onde então nós encontramos a eletricidade? Aqui eu coloquei vários eletrodomésticos e aparelhos que a gente conhece, mas claro, existem outros que a gente pode encontrar. Mas falando em eletricidade, nós temos que relembrar o átomo. Lembro da minha aula do átomo. Característica do átomo: número de prótons igual a número de elétrons. Quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Porém, os elétrons que estão na eletrosfera, eles podem sim sair de um átomo e ir até o outro. Nesse momento que ele sai de um átomo e vai até o outro, existe um átomo que perde elétron, existe o átomo que ganha elétrons. No momento que ocorre esse movimento de elétrons, o átomo perde a sua característica, próton igual a elétron. E ele deixa de ser chamado de átomo e passa a ser chamado de íon. Então vamos lá. Quando um átomo perde elétrons, ele se transforma em um íon carregado positivamente. Quando um átomo ganha elétrons, ele se transforma em um íon carregado negativamente. Na física, a gente trabalha com corpo neutro e corpo eletrizado positivamente. Mas quando que ele é eletrizado positivamente? Quando ele perde elétrons. Perdeu elétron, ele tem mais próton do que elétron. Quando que um corpo é eletrizado negativamente? Quando ele ganha elétrons. Quantidade de elétrons é maior que a de prótons. Nós vamos chamar de carga elétrica o quê? E a sua unidade no Sistema Internacional de Medida é o Coulomb. Mas então vamos falar um pouquinho de Coulomb. Coulomb, na verdade, foi um francês que conseguiu medir a quantidade elétrica de cada partícula subatômica. E ele deu este valor bem pequeno. Parece ser grande por causa do número de zeros, mas na verdade são zeros após a vírgula. Então é um valor muito pequeno. Esse valor, transformado em notação científica, ele passa a ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Por que menos 19? Número de casas que a vírgula foi deslocada até chegar ao número 1. Por que o valor positivo e negativo? Porque se ele tiver quantidade de carga positiva maior, ele terá valor positivo. Eu estou falando em próton. Se o valor for negativo, subentende-se que ele tem quantidade de elétrons maior do que prótons. Mas se eu estou falando em notação científica,
Lembra? Matemática. Vamos falar um pouquinho então da matemática? Olhe lá então. Eu tenho aqui a maneira correta de se escrever uma notação científica. Na verdade, é uma forma simplificada de escrever ou um número muito grande ou um número muito pequeno. Aqui, vamos falar um pouquinho dela. Esse valor A que eu tenho aqui, ele pode estar, este A, no caso, é o número que está em notação 5,97 vezes 10 a menos 7, ou 5,97 vezes 10 à oitava. Este A é o valor que está antes da vírgula. Ele tem que ser, olhe lá o que eu estou representando. O A tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, pode ser o 1 até o 9. Outro número não pode. Como se escreve então a notação científica? Um número sem vírgula indica que a vírgula está atrás do último número. Ou seja, deslocando a vírgula, 3 casas, 2 vezes 10 ao cubo. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, 10 à oitava. No lado de cá eu tenho um número pequeno. Número pequeno tem casas após a vírgula. Então, vamos deslocar até o primeiro inteiro diferente de 0. Então, eu tenho lá a vírgula vai para 1, 2, 3. Então, 2 vezes 10. Por que agora é negativo? Porque eu tenho casas após a vírgula. Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5,97 vezes 10 a menos 7. Ok? Então, agora vamos como calcular essa carga elétrica do átomo. Para isso, nós vamos trabalhar com esta fórmula, Q igual a mais ou menos N vezes E, onde Q é carga elétrica, N é elétrons que ele ganhou ou perdeu. Lembrando, se ele perde elétrons, a carga será positiva. Se ele ganha elétrons, a carga será negativa. E o E é a carga elementar. Então, esta carga elementar depende se vai ter mais prótons ou se vai ter mais elétrons. Agora vamos trabalhar com o princípio da atração e repulsão. Esse princípio, ele fala da lei de Charles Duffy. Charles Duffy, o que ele diz? Que corpos com cargas de sinais iguais sofrem repulsão, corpos com cargas de sinais contrários sofrem atração. Isso é bem fácil se a gente lembrar do ímã. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Outro princípio é o princípio da conservação de cargas elétricas. Este princípio ele está dizendo assim, ó, em um sistema eletricamente isolado, a quantidade total de cargas permanecerá sempre constante, mesmo havendo transferência de cargas de um corpo para o outro. O que ele está querendo dizer com isso? Existe uma carga antes do contato entre os corpos, existe uma carga após o contato. A conservação diz que a soma das cargas antes do contato terá que ser igual à soma das cargas após o contato. Então, esse é o princípio da conservação de cargas elétricas. Muito bem, agora nós vamos lá para exercícios. No livro didático, página 6, tem lá o exercício 5. Esse exercício 5 está dizendo o seguinte: um corpo originalmente neutro perde elétrons. Cuidado, se eu estou dizendo que ele perde elétrons, é sinal de que está sobrando próton. Então, a carga elétrica elementar vai ter sinal positivo. Muito bem? E a carga aqui é 2 vezes 10 a menos 7. Vamos fazer, então, a resolução. A carga é 2 vezes 10 a menos 7, ok? O que mais que eu preciso? Preciso achar o N. O que eu preciso calcular aqui é o valor do N. Muito bem? Então, vamos lá. Lembra da fórmula? Q igual a N vezes E. Essa é a nossa fórmula.
Basta agora fazer a substituição dos valores que eu tenho. Eu tenho Q, que é a carga, 2 vezes 10 a menos 7. O N é o valor que eu quero achar. E a carga elementar, 1,6. Lembra, por que eu usei valor positivo? Porque se ele está perdendo elétrons, é porque tem prótons a mais. Carga elementar positiva. Aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. O número que está multiplicando N vai passar com a operação inversa, ou seja, ele vai passar dividindo. Aqui eu simplesmente divido o 2 pelo 1,6. Porém, aqui eu tenho uma propriedade de potência. Vamos pedir ajuda lá para a matemática? Olha lá. Quando eu tenho divisão de potências de mesma base, o que eu tenho que fazer? Vou conservar a base e vou subtrair os expoentes, ou os expoentes que eu tenho aqui. Dividindo este número aqui, 2 por 1,6, eu tenho 1,25. Olha lá o que eu vou fazer agora. Menos 7, subtrai menos do menos 19. Regra de sinal, menos com menos, mais. Então, eu vou ter 1,25 vezes 10 a menos 7. E agora? Agora eu venho para um outro momento. Esse momento que eu venho agora, eu tenho esta outra operação, que é ou adição ou subtração. Como é que eu descubro? Se eu tenho sinais contrários, sinais diferentes, eu vou subtrair os valores. Porém, eu tenho que saber qual o sinal que eu vou usar. Então, subtrai os valores e o sinal é do maior valor absoluto. Valor absoluto não me interessa se ele é positivo ou negativo. O maior valor absoluto significa que o 19, independente do sinal, é maior do que o 7. Então, eu vou ter 1,25 vezes 10 a mais 12, ou eu posso retirar esse mais e deixar só 10 a 12 elétrons, ok? Próximo exercício, também no livro didático, só que esse está na página 7, exercício 6. Aqui ele pede para calcular o módulo da carga elétrica de determinado elemento e determine para cada caso se ela é positiva ou negativa. Para saber se é positiva ou negativa, eu tenho que olhar se eu tenho quantidade maior de prótons ou elétrons. Vejam aqui, nesse momento, eu tenho mais prótons ou mais elétrons? Eu tenho mais prótons. Então, eu já sei que a carga elétrica elementar terá sinal positivo. Vamos lá, então. Eu tenho a carga, que eu não sei, é o que eu quero achar, ó. Calcule a carga elétrica. Carga elétrica é o quê? O N, o que eu vou achar? Eu vou fazer aqui esse cálculo. Que cálculo que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando 27 prótons menos 14 elétrons, achei que eu tenho 13 prótons. Muito bem. Usando fórmula novamente, faço a substituição, lembrando que este valor é positivo porque ele está perdendo, ou melhor, ele tem mais prótons do que elétrons, então o valor é positivo. Simplesmente multiplica esses dois valores e se eu quiser deixar em notação científica, olhe lá o valor, eu tenho aqui 2,08 vezes 10 a menos 18 coulomb. E o próximo exercício é o mesmo, porém a letra B. Aqui ele já fala que tem 8 elétrons a mais, ou melhor, 8 elétrons e 4 prótons. Então, ele tem mais elétrons do que prótons. Olhe lá, eu quero a carga, preciso calcular a carga elementar, então, neste momento, ela terá valor negativo, porque eu tenho 4 elétrons a mais do que prótons. Então, elétrons, número 4. Aí, substituindo valores, vejam que agora eu usei a carga elementar com valor negativo. Por que ela tem valor negativo? Porque eu tenho elétrons sobrando. Substituindo os valores,
Só que tem um detalhe. Eu tenho multiplicação 4 vezes 1,6 dá menos 6,4 vezes 10 dá menos 19. Só que nesse momento eu quero um módulo. Módulo significa que não me interessa o valor ser positivo ou negativo. Esses dois risquinhos, valor do módulo. 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado. Até um próximo momento. Beijo, me liga. Fui!